Exatamente no dia 25 de abril, há 11 anos atrás, estávamos realizando o culto de organização da Igreja Batista da Glória. Para nós é um grande privilégio, uma grande alegria poder, agora depois de 11 anos, ver muitos irmãos celebrando ao Senhor junto com isso que era um sonho da organização da igreja, algo que partiu, que veio da parte de Deus colocando nos nossos corações. É bem verdade que não era a comemoração que estávamos programando. Queríamos fazer uma grande festa, queríamos trazer os vencedores, queríamos abraçar todos os irmãos, queríamos nos abraçar, mas o Senhor assim o quis, porque Ele tem propósitos para o mundo, para a vida da Igreja Batista da Glória e para a sua vida. E hoje nós queremos pensar sobre o tema esperança em meio ao isolamento. Eu gostaria de ler com vocês Salmo de número 42 e 43. Eu estarei lendo na sequência. Salmo 42 e Salmo 43. Diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ainda vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós carecemos, necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito, da capacitação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra, Pai. Que todos que estão assistindo possam entender, compreender, e não somente isso, possamos praticar a Tua verdade, Pai. Nós rogamos, nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós sabemos que os salmos, eles foram escritos numa linguagem poética para serem cantados. É muito triste que muitas igrejas tenham abandonado
os salmos e não fazem mais parte dos seus cultos. Muitas igrejas nem mais leem salmos na abertura, no meio ou no final do culto. Mas eles estão aí e foram inspirados por Deus para trazer uma mensagem de ensino, uma mensagem de inspiração, uma mensagem de instrução, mas também para que eles possam ser cantados, para que eles possam ser lidos, para que eles possam ser usados na liturgia dos nossos cultos. E quando nós interpretamos os salmos, precisamos considerar que trata-se de uma linguagem poética. Por isso, a interpretação do salmo tem que ser considerada esse fator. Trata-se, então, de um tipo de literatura poética. Ou seja, você não pode ficar retirando, muitas vezes, um texto aqui, um texto ali, como se faz dos salmos, para criar doutrinas, ideias, sendo que ele está num contexto de uma poesia. Isso precisa ser verificado. Por isso, nós estamos hoje meditando no Salmo 42 e 43, porque eles fazem parte de uma mesma poesia, eles formam um conjunto. Se nós observarmos, são 3 poemas que terminam com as mesmas afirmações finais. As afirmações finais são essas: porque você está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Isso, então, por 3 vezes é repetido esse trecho. Nós poderíamos dizer, então, como se trata uma poesia para ser cantada, que são 3 estrofes e que terminam com um estribilho. Então, 3 estrofes e um estribilho. E desse ponto de vista, então, considerando essa situação, nós vamos começar a pensar nesse salmo. Esse salmo é conhecido como o Salmo do Exílio. Muitos atribuíam ao exílio babilônico, mas as datações não permitem isso. Então, é alguém que estava exilado, não necessariamente no exílio da Babilônia, mas que estava impedido de prestar culto a Deus, de estar com o povo de Deus, de estar em comunhão com os irmãos e com o próprio Deus. Os salmos foram compostos pelos filhos de Coré, que são descendentes dos levitas. Muitos dizem que há uma influência muito forte de Davi, aqueles até reformadores. Alguns dos reformadores atribuíam a Davi a autoria desse salmo. Mas vamos pensar um pouquinho na mensagem desse salmo. Vamos ver os problemas do salmista que estava num isolamento. Ou seja, ele estava numa situação em que ele não podia louvar a Deus adequadamente, ele não podia ir ao templo, ele não podia ir à casa de Deus, ele não podia se reunir com o povo de Deus, ele não podia louvar com o povo de Deus. Certamente já preguei outras vezes Salmo 42 e 43, e que eu me lembre nos meus arquivos que eu estava buscando, quando eu preguei outras vezes, a aplicação era voltada para eles. Ou seja, aquelas pessoas que tinham a oportunidade, a possibilidade de se reunir com o povo de Deus e não o faziam. E sempre havia uma advertência de que eles estavam perdendo a oportunidade e que quando eles não pudessem mais, eles iam se lamentar por isso. Então nós fazíamos uma aplicação pensando neles. Aqueles que estavam desprezando as coisas de Deus,
que tinha a oportunidade de se reunir com o povo de Deus na casa de Deus e não fazia. Mas agora, a aplicação é para nós. Não são mais eles, mas somos nós que sofremos por não poder se reunir com o povo de Deus. E o primeiro ponto que eu queria tratar com os irmãos é sobre saudades de Deus. Saudades de Deus. Evidentemente que na língua hebraica não existe esse termo. Esse termo é um termo exclusivo da língua portuguesa. Aliás, ele não se consegue traduzir ele para a maioria dos idiomas. Tem uma instituição na Inglaterra que diz que é a 7ª palavra mais difícil de se traduzir. Então, nós, brasileiros da língua portuguesa, sabemos muito bem o que significa saudade. E era isso o que o salmista estava sentindo. Pelo contexto, nós sabemos isso. Porque saudade é um sentimento muito forte, um saudosismo por uma coisa ou por alguém que nós perdemos. E era isso que o salmista estava sentindo. Ele havia perdido a possibilidade de prestar culto a Deus com o povo de Deus. Então ele tinha saudade de Deus. Anseio de Deus. E ele usa também a figura da corça. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E o anseio. A corça, que é aquele animal, era uma caça que ele suspirava, uma caça que ele é capaz de sentir o cheiro das águas à distância. Então aquele animal suspirava, ele desejava, ele tinha um anseio muito forte de encontrar com essas águas. E esse simbolismo o salmista usa para falar sobre o seu anseio, o seu desejo de encontrar-se com Deus. Algo que ele havia perdido, algo que ele estava impedido de fazer. Como hoje, nós estamos impedidos de nos reunir, de nos abraçar, de nos confraternizar pessoalmente. O anseio do salmista era real. E nós sabemos que o encontro com as águas era algo indispensável. Se ele não encontrasse as águas, ele morreria de sede. E nós sabemos que as águas também simbolizam o próprio Jesus. Jesus é a água da vida. Olha o que diz João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse era o anseio, esse é o anseio que nós precisamos ter de Deus. E a nossa sede, ela é satisfeita só através de Cristo Jesus. A nossa sede espiritual é suprida por Cristo Jesus. O salmista, ele se lembra quando junto com o povo ia ao templo. Aqueles eram momentos de grande alegria. Ele sente muitas saudades desses bons tempos. E nos momentos em que nós estamos também,
impedidos, isolados, em quarentena. Não é para ficarmos depressivos, mas como o salmista estava fazendo, ele estava trazendo à memória aqueles momentos de alegria, de satisfação. Ou o que nos diz Lamentações de Jeremias 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As saudades advinham do distanciamento do povo de Deus. Mas aí você me pergunta, mas Deus não está em todos os lugares? Deus não pode ser servido em qualquer lugar e Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Como podemos sentir saudades de Deus? Se Deus está em todos os lugares, se Deus está na sua casa aí, se Deus está no seu trabalho, se Deus está quando você vai na faculdade, como podemos sentir saudades de Deus? Como o salmista poderia sentir saudades de Deus? Será que o salmista era uma pessoa incompetente teologicamente, não conhecia os atributos de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus? Será que o salmista desconhecia quem era Deus? Não. Porque uma coisa muito importante, nós estamos aprendendo nessa pandemia, e nós estamos sentindo muitas vezes na pele. Deus se manifesta através dos irmãos. Deus se manifesta através da comunhão. Deus se manifesta através da celebração da Santa Ceia. Deus se manifesta através da ministração da palavra. Deus se manifesta através do louvor. Deus se manifesta através dos estudos dos pequenos grupos. Deus se manifesta através da comunhão dos pequenos grupos, do compartilhar dos pequenos grupos. Deus se manifesta através da sua igreja. É por isso que o salmista tinha saudades de Deus. É por isso que nós temos saudades do encontro com os irmãos, da ministração da palavra, da ministração da Santa Ceia, da ministração do louvor, etc. Mas alguém pode perguntar ainda, mas nem todos sentem essa saudade. É verdade. Muitos estão entretidos, distraídos e até entorpecidos com o mundo. O mundo tem causado fascinação, distração. E tais pessoas não sentem saudade de Deus. E muitas pessoas vão passar por essa pandemia e vão continuar não sentindo saudades de Deus. Por isso, agora a aplicação não é mais para eles, mas é para nós. Nós que sentimos saudades de Deus através da atuação com o seu povo. Qual é a solução para isso? Olha o que diz versículo 4 em diante. Lembro-me dessas coisas, dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Espere em Deus. Então, diante dessa situação que nós vivemos, diante de um aniversário que muitas vezes não podemos comemorar adequadamente, como gostaríamos, o desafio é que devemos esperar em Deus. Devemos confiar em Deus, pois ainda o louvarei.
O salmista, então, ele tinha essa expectativa, ele tinha essa esperança, ele confiava em Deus, que ele ainda poderia louvar a Deus como ele fazia antes. Então, nesse momento em que comemoramos o 11º aniversário da nossa igreja, precisamos ter essa expectativa, essa esperança, de esperar em Deus, pois ainda louvaremos como igreja. O segundo problema do salmista eram os problemas que abatiam a sua alma. Versículo 42, 6 a 11. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. E depois do versículo 7 ele fala: um abismo chama outro abismo, a ruída das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, o primeiro era um problema em que ele não podia se reunir com o povo de Deus, ele estava impedido de fazer isso, porque ele estava num exílio, ele estava num local distante, ele estava afastado, ele estava em quarentena, ele estava isolado, etc. Mas um segundo problema do salmista era um problema pessoal, porque um abismo chama o outro, um problema vai chamando o outro, é o que nós estamos vivendo. Vamos fazer o isolamento, vamos isolar. Vamos fechar o comércio, vamos fechar o comércio. Então, problema econômico, desemprego, um abismo vai chamando outro abismo. Então, o que era um problema coletivo, agora vai se tornando um problema pessoal de cada pessoa. Cada pessoa tem suas questões pessoais. E é interessante que a água é um símbolo de vida que simboliza o próprio Cristo Jesus, mas as muitas águas é um símbolo de problemas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, as águas em quantidades excessivas, elas simbolizam os problemas que muitas vezes nos esmagam, muitas vezes nos deixam em depressão. Problemas que abatem a alma. E quando o salmista pensa nesses problemas, novamente ele chama à memória as coisas boas, os bons lugares, o Monte Hermon, as terras do Jordão, o outeiro de Mizar. São muitos os problemas que abatem o salmista, mas ele não deixa de reconhecer que Deus está com ele. É o que ele diz no versículo 8: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E ele volta a conversar com a sua alma. É interessante esse confronto. Nós vemos que ele tinha um problema que estava impedido de cultuar a Deus adequadamente. Ele tinha problemas pessoais, as muitas águas, essa turbulência na sua vida causou vários problemas. Mas ele não deixava de reconhecer a mão de Deus, e ele confrontava os seus pensamentos maus, os seus pensamentos negativos. E muitas vezes é o que devemos fazer. Ele se perguntava: por que minha alma está abatida? Qual o motivo disso? E ele procurava trocar os maus pensamentos pelos pensamentos verdadeiros. Não é trocar por pensamento positivo. Deixar os pensamentos negativos e trocar pelos positivos, como a sociedade está fazendo. Vai dar tudo certo. Isso vai passar. Né? Frases de efeito. Isso não vai resolver. Ele trocava situações críticas pela verdade de um Deus que cuida de nós, pela realidade de um Deus que está ao nosso lado. Ele não trocava apenas por frases de efeito, por palavras de ordem, vai dar tudo certo,
Mas ele dizia: Deus concede a sua misericórdia, e à noite o seu cântico está comigo. Era uma troca por fatos reais de quem é Deus e daquilo que Ele faz pelos seus servos. E ele confrontava esses pensamentos. A situação da alma abatida, que muitos estão passando agora, porque um abismo tem chamado o outro. Algumas pessoas são mais atingidas, outras menos, mas todos nós somos atingidos. E nesse momento precisamos confrontar a nossa alma. Precisamos substituir esses pensamentos negativos, essas situações negativas que são reais, por esperança e fé num Deus que cuida de nós, num Deus que está ao nosso lado. Então, o primeiro era um problema que impedia o salmista de cultuar a Deus. O segundo eram os seus problemas pessoais. E a terceira estrofe desses dois salmos começa no versículo 1 do capítulo 43, era a questão do salmista que esperava por suas orações que não eram atendidas, ou ele esperava que suas orações fossem atendidas. E ele diz: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa. E ele começa assim. Ele faz um clamor a Deus pela justiça, um apelo ao justo juiz. Ele não deixa de expressar os seus sentimentos. Ele diz a Deus: por que me rejeitas? Nós vemos aqui uma sinceridade muito grande do salmista. Ele coloca diante de Deus, ele derrama a sua alma diante de Deus. Não podemos nos relacionar com Deus sem que haja sinceridade da nossa parte. Não podemos nos relacionar com Deus querendo esconder alguma coisa de Deus. Ele desenvolve uma relação sincera com Deus, mas ao mesmo tempo, ele não deixa de expressar a sua fé e a sua esperança. É verdade que nós precisamos aprender a orar, e nós estamos nesses 2 últimos domingos fazendo isso através das mensagens da oração do Pai Nosso. E nós aprendemos que Jesus nos ensinou a orar, e precisamos aprender a orar, e não podemos falar que a oração é apenas um diálogo, que a oração precisa se expressar só os sentimentos e está resolvido. Não, uma coisa não exclui outra. Precisamos aprender a orar a cada dia, e precisamos ser sinceros. Precisamos dialogar com Deus, precisamos colocar todos os nossos sentimentos diante de Deus. Mas a cada dia precisamos aprender a orar, ou seja, precisamos conhecer o Deus o qual nós dirigimos a nossa oração. Mas as nossas orações muitas vezes precisam de ajuste. Recentemente houve um movimento onde vários líderes evangélicos, com uma pessoa com interesses políticos, promulgaram um dia de jejum. E muitos desses testemunhos eram do tipo assim: vamos orar para esse mal sumir agora. Vamos orar e isso vai desaparecer. Como vocês sabem, isso não aconteceu. Nossas orações precisam de ajuste. Precisamos conhecer o Deus qual nós dirigimos a oração. Pois se esse Deus que está dirigindo essa situação, se Ele permitiu que isso ocorresse, então esse tipo de oração é uma oração ineficaz, uma oração mágica. Aliás, o grupo dos mágicos, dentre os cristãos, estão com um grande problema nessa pandemia, né?
porque o negócio não está se resolvendo, né? O grupo da prosperidade está com dificuldade, porque não entendem da soberania, da grandeza de Deus, do direcionamento de Deus, do controle de Deus sobre as nossas vidas. Mas o salmista, ele dizia assim, no 43, envia, versículo 3, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Ou seja, num momento como esse, nós precisamos ter sabedoria, luz e verdade. A luz que ilumina as trevas da mentira, da falsidade, do engano, que está percorrendo os meios de comunicação. Que Deus então envie a sua luz e a sua verdade para que tenhamos sabedoria para lidar com essas situações, para passar por esse momento crítico. Essa é a oração. Precisamos orar também para que Deus esteja protegendo aqueles que trabalham no ramo da saúde, para que Deus esteja capacitando os cientistas para criarem uma vacina, para que Deus esteja livrando da contaminação aqueles que estão próximos de nós. Você tem orado a cada dia para que Deus te livre e livre aqueles que estão próximos de você? Então essas são orações que precisamos fazer, não orações mágicas. Precisamos pedir para que Deus envie sua luz e sua verdade. Ou seja, que tenhamos sabedoria para discernir, porque se nós falamos que esse é um sinal da vinda de Cristo, nós precisamos aprender a discernir isso e orar corretamente. Novamente e finalmente, o salmista diz: por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Então, o salmista, ele sente que as orações dele ainda não foram atendidas. Ele está orando, mas as coisas não estão acontecendo. E pela terceira vez, então, ele diz: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. E o desafio é para que possamos deixar que a esperança seja a palavra final. Você, crente em Cristo Jesus, deixe que a esperança seja a palavra final na sua vida. Não deixe que o medo, o terror, dominem a sua alma, mas deixe que a esperança seja a palavra final. E por fim, o salmista faz de novo esse confronto com a sua própria alma, com seus pensamentos. Ele avalia, ele confronta os seus pensamentos. Por que aqueles pensamentos? Aqueles pensamentos são reais, são verdadeiros? E no confronto com esses pensamentos, ele chega a essa conclusão e fala para ele mesmo, ele prega para ele mesmo: espere em Deus, pois ainda o louvarei. O Salmo 42 e 43 nos ensina como lidar com os nossos sentimentos e pensamentos em momentos de crise. Vou repetir. O Salmo 42 e 43 nos ensinam como que nós devemos lidar com os nossos sentimentos e pensamentos em momentos de crise. E ele mostra que a fé é a cura para esses problemas. A cura está na fé em Deus, na esperança de que Ele cuida de nós, que Ele nos defende e que agirá em nosso favor. Que possamos, como salmista, fazer essa declaração de fé. E eu vou terminar lendo essa que é o estribilho do Salmo. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Que Deus vos abençoe. Amém.